Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso conteúdo que eu tenho para desenvolver com vocês. Na aula passada nós fizemos a parte da quântica, do modelo quântico, atomística. Mostrei para vocês no vídeo, tá? Na primeira parte, e agora vem a segunda parte, que é os 4 números quânticos. Hoje a gente vai entender o que é esses 4 números quânticos e por que se utiliza esses 4 números quânticos, ok? Depois, na sequência, eu tenho uma aula 3, a parte 3 desse conteúdo, que serão as resoluções dos exercícios. Que aí vocês acompanhem aí comigo como serão as resoluções para a gente fechar todo este capítulo. Tudo bem? Então, segue comigo e vamos ver o que nós temos para hoje com relação aos 4 números quânticos. Bom, na aula passada eu havia definido com vocês, com o princípio da incerteza de Heisenberg, o problema de se definir aonde encontrar o elétron, certo? Ele mostra que o elétron não está naquela posição, eu não tenho certeza aonde o elétron está. E aí precisou entrar então a função de onda de Schrödinger. Schrödinger coloca a formação então da eletrosfera como uma região de densidade de probabilidade de se encontrar o elétron. Foi ali que nós terminamos com a exclusão de Pauli e tal, e nós fechamos essa aula passada. Se você não acompanhou, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para que você possa procurar essa aula para ser importante para complementar esse assunto aqui com vocês, tudo bem? Bom, então é o seguinte, depois então de todo esse levantamento e tal, nós precisamos agora então representar aonde o elétron está. E aí veio a ideia do orbital, fazer a representação por orbital. Cada elétron presente no orbital tem a sua localidade calculada pela densidade de probabilidade, calculada pela função de onda, correto? Então, os 4 números quânticos, ele é a combinação da localidade aonde eu tenho a maior probabilidade de encontrar o elétron, tá legal? Então, a combinação desses 4 números me dá a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. Cada número quântico desse vai vai colocar você numa condição para poder entender aonde o elétron está e como ele está, tá? Então, esses são os 4 números quânticos. Vamos começar com o primeiro número quântico aqui. Vou destacar ele, tá? O primeiro número quântico que nós vamos estudar, ele na verdade já faz parte de um contexto antigo, lá do modelo atômico de Rutherford e Bohr. Tá? É chamado de número quântico principal. Então vamos marcar aí, ó, número quântico principal. Ele é representado por um N minúsculo. Tudo bem? E o que é esse número quântico principal? Ele mostra para você o distanciamento energético que aquele elétron está do núcleo do átomo. Então mostra o distanciamento. Olha, nós fizemos isso. K, L, M, N, O, P, Q. Certo? E o Bohr havia colocado os números, você lembra? Que não ia representar assim, mas ia representar por níveis de energia. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí. Esses caras aqui, ó, é o número quântico principal. Fácil. Então ele indica para mim aonde está o elétron em termos de energia de distanciamento com o núcleo do átomo. Tá ok? Fácil. O primeiro número quântico é esse aqui. O segundo número quântico. Ó, vou colocar mais aqui, tá? O segundo número quântico é chamado de número quântico azimutal. Azimutal. Ou também chamado de secundário. Secundário.
número quântico azimutal ou secundário. O que esse número quântico mostra para nós? Em qual subnível o elétron está, tá? Com maior probabilidade. Então, eles são representados assim. Eu tenho o subnível S, o P, o D e o F. Então nós temos que representá-lo de uma outra forma. Pessoal, isso aqui que eu estou fazendo para vocês, não estou usando parte de fórmulas, mas tem toda a fórmula para se calcular isso, tá? Se chegou na conclusão usando algumas equações para poder calcular e representar dessa forma. Eu estou aqui resumindo e mostrando para você um ponto de aplicação. Eu vou entender, sacar o que eu tenho que fazer e vou aplicar, tudo bem? É assim, ó, o subnível S, então, para o número quântico secundário, ele leva 0. Então, toda vez que eu escrever número quântico secundário como sendo 0, eu estou falando do subnível S. Se for, o P vai ser 1, o D 2 e o F 3. Assim, nessa ordem. 0, 1, 2 e 3. Pasmem, foi calculado, tá? Não foi miguelado, não. Foi calculado e chegaram nesses resultados. Então, peraí, deixa eu ver se eu saquei. O número quântico principal mostra a distância em níveis de energia. O número quântico azimutal mostra o subnível que ele está. Sim, está faltando mais 2 números quânticos. E o que serão agora? Bom, deixa eu apagar aqui, tá? Que aí eu já vou mostrando para vocês. Eu tenho agora o número quântico, o terceiro número quântico. Então, ele vai ser definido como número quântico magnético. Magnético. Representado por um M. Em alguns livros, MS. Um S minúsculo. Tudo bem? O que o magnético vai mostrar para você? O magnético vai mostrar em qual orbital ele está. Lembra desses daqui, ó? A gente tinha uma caixinha para o subnível S. O subnível P, 3 caixinhas. Pro D, 5 caixinhas. Peraí, deixa eu acertar um pouquinho. Mais ou menos aqui. Vai ficar legalzinho para poder sacar. E o subnível F, 7 caixinhas. Assim. Ok? Esse é o S, o P, o D e o F. Dessa forma aqui. Aí o magnético, então, ele vai mostrar pra gente em qual desses orbitais está o elétron. Em qual está o elétron, certo? Então fica assim, ó. Os centrais, repare, são tudo ímpares. 1, 3, 5, 7. Todos ímpares. Você vai pegar o centro de cada um desses orbitais e vai colocar o 0. Ele vai ser o 0. 0, 0, 0 e 0. Ok? Então, do centro é magnético 0. E agora? Agora você segue a regra do eixo X. Para lá positivo, para cá negativo. Então, aqui vai ser o mais 1, aqui o menos 1. Aqui mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Ok? Aqui mais 1, mais 2, mais 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí nós temos o magnético. Em cada orbital agora que o elétron está, nós vamos representar por esse magnético. Tranquilo? E o último? O último sossegado, que é chamado de número quântico spin, representado por um S. O que é o spin? O spin é a rotação do elétron no seu próprio eixo. É ele rodando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Na aula passada nós havíamos colocado de que forma que representaríamos o elétron.
Através de setinhas, certo? Então aqui é para mostrar qual é a rotação do elétron. E fica assim, não temos uma definição assim, é assim, tem que ser assim, ponto final. Não, porque nós não sabemos nem onde o elétron está, imagine como ele está ali, né? É uma representação. Os livros geralmente adotam dessa forma. Olha, é representado então para cima ou para baixo, certo? O para cima geralmente é colocado como sendo mais meio. Geralmente, tá? Pode inverter. Se você estiver fazendo uma questão dissertativa de vestibular, você pode inverter e escreva lá na resolução que você adotou ele dessa forma. Não tem erro nenhum, tá? Mais meio e menos meio. Aqui seria o sentido anti-horário e aqui o sentido horário. Nesse formato que os livros geralmente trabalham. Então tá aí, a combinação desses quatro me dá a localidade do elétron. Bom, para que você consiga entender, vamos fazer um exemplo, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo. Vamos fazer uma distribuição eletrônica. Vamos fazer a distribuição eletrônica, vamos fazer as caixinhas e aí vai dar tudo certo. Quer ver? Ó, gosto de usar muito a distribuição do brom. Então vamos lá. O brom, número atômico 35. Ele possui 35 elétrons para ser distribuídos. Vamos começar a distribuição fazendo por subníveis. Normal, tá? Distribuição de Linus Pauling, normalzinho. Depois nós vamos transcrever ele no formato das caixinhas, no formato de orbitais. E aí eu vou pedir para você localizar um elétron para mim. Quer ver? Ó? Fica assim. 1s2, 2s2, 2p6. Já tenho 10. 3s2, 3p6, 4s2. Já tenho um total de 20. Tá faltando o quê? Agora eu vou passar por 3D. 3D, 10. Bom, dá 30. 10, 20, 30. Falta 5. Bom, no P cabe 6, vai tudo aqui, ó. 4P5. Tudo bem? Agora eu quero fazer o formato das caixinhas. Distribuição eletrônica em subníveis. Vamos fazer agora em orbitais. Começo representando o subnível S, tá ok? Ó, vou fazer o S de cada um. Assim. 1S, 2S, 3S, 4S. E agora eu vou fazer o P. Ó. O P está aqui, são 3. O P está aqui, são 3. E o P está aqui, são 3. Ficou meio feio, hein? Deixa eu apagar isso aqui. Ficou meio nada a ver. Aí, melhorou. Agora vamos pro D. O D é 5. Então, o D tá aqui. 2, 3, 4, 5. Aí. Chuchu, beleza? Agora vamos colocar os elétrons. Não esqueça, hein? Fazer a exclusão de Pauli, fazer a regra de Hund, colocar no formato correto. Agora é muito importante você fazer isso. Se você não seguir essas regrinhas, você erra o exercício, tá? Então vamos lá. Vai ficar assim. Para começar a distribuição, vamos colocar... Eu quero que você... Opa, caiu aqui. Eu quero que você descubra os 4 números quânticos do 23º elétron. Nós vamos fazer os 4 números quânticos para esse carinha aí. Vamos começar. Bom, eu vou adotar aquele mesmo formato, ó. Para cima como sendo mais meio e para baixo como sendo menos meio. O spin dele dessa forma. Vou começar. Agora a regra é a seguinte, né? Se o primeiro elétron que entrar aqui ele estiver para cima, todos os primeiros elétrons de cada orbital tem que estar para cima. Então vai, vamos começar para cima. Para cima,
para baixo. Depois, para cima, para baixo. Depois, para cima, para cima, para cima. Para baixo, para baixo, para baixo. Aí, eu tenho 10 elétrons. Então, ó, primeiro elétron, segundo elétron, terceiro elétron, quarto elétron, quinto elétron, sexto elétron, sétimo elétron, oitavo, nono, décimo. É assim que tem que contar. Então, vem. Depois nós vamos aqui, ó, para cima, para baixo. Depois, para cima, para cima, para cima, para baixo, para baixo, para baixo. Para cima, para baixo. Agora no D. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Agora o P. Então vai. Para cima, para baixo, para... Opa, errei. Para cima, para cima, para cima. Para baixo e para baixo. Acabou. Tá desse jeito a distribuição do bromo. Tudo bem? Agora é o seguinte. Eu quero então que você pegue o 23º elétron. É o 23º elétron que você distribuiu. Vamos localizar qual é? Deixa eu pegar a caneta. Aí, vamos localizar onde está ele. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha, depois aqui do 4S, 3D, 20. 21, 22, 23, ó. 23º, beleza? Agora vamos lá. Repare, ele está aqui, ó, no 3D. Então, o número quântico principal dele, ele está na terceira camada, o terceiro nível de energia, o N dele é 3. O L, que é o azimutal, é o formato do orbital. Qual é o subnível que ele está, né? Perdão. Qual o subnível que ele se encontra? Ele está no subnível D. E no subnível D fica o S é 0, o P é 1 e o D é 2. Aí. Agora, o magnético. O magnético é aquele que nós fazemos assim. Coloca o 0 no centro, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Aí, ele está no centro, então o magnético dele é 0. Fácil. E por último, o spin, o S. Aí eu olho na definição que está aqui, ó. Que eu adotei assim, né, no formato como eu coloquei. Para cima eu adotei mais meio, então é mais meio. Ok? Pessoal, esses valores são assim, mais meio e menos meio. Se encontrar um meio aí, não significa mais meio, tá? Tem exercícios que eles gostam de colocar meio. Meio. Eu resolvi um exercício aí, pode procurar um exercício relacionado à parte de distribuição e os 4 números quânticos. Eu também deixo na descrição para vocês. Vocês vão ver que aparece um meio lá e gera uma confusão danada. Tudo bem? Então os números são mais meio e menos meio. Meio fica tanto faz, pode ser um ou pode ser o outro. Tudo bem? Pessoal, essa é a aula de hoje sobre os 4 números quânticos. Espero que você tenha entendido. Volte o vídeo, assista de novo quantas vezes você quiser para poder entender esse assunto. E vá para os exercícios, não espere eu, tá? Agora no nosso próximo vídeo, o terceiro vídeo dessa parte, eu faço a resolução dos exercícios. Beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima. Fui!